Então, como calcular a sua hora trabalhada? Para você começar a calcular a sua hora trabalhada, você tem que saber algumas coisas. Os custos da sua empresa. Pessoal, o que é o custo da sua empresa? O custo da sua empresa é tudo, digamos assim, que você tem que pagar, que está diretamente ligado à produção da sua empresa. Vamos colocar o seguinte, você tem um polidor, por exemplo, você tem uma pessoa que faz polimento, ele está ligado diretamente na produção do seu serviço. O salário dele entra como custo. Porém, você tem uma secretária. Essa secretária ela não está ligada direto na produção do serviço, ela ajuda, mas ela não está ligada direto na produção do serviço, então ela entra como despesa. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente vai em algumas empresas, tem a secretária, ajudante da secretária, tem uma telefonista, ajudante da telefonista, tem mais não sei o que, um monte de despesa desnecessária. Então, tome cuidado, principalmente o quê? Com as despesas da sua empresa, tá? Porque se você tem alguém produzindo, essa pessoa, na verdade, a gente entende que ela está produzindo. Agora, se você tem algumas despesas, cuidado com essas despesas. Cuidado com isso, tá? Então, você tem que entender o que é custo e o que é despesa, mas você tem que anotar tudo isso, tá? Outra coisa que você tem que entender, o que é conta fixa? Conta fixa é aquela conta que, independente do que você faça, independe do que você faça, ela vai vir do mesmo jeito. Por exemplo, aluguel. Aluguel é uma conta fixa, tá? O salário das pessoas que trabalham com você é uma conta fixa, entendeu? Então, você tem que aprender isso aí. Produto é uma conta variável. Quanto mais você trabalha, mais produto você gasta. Então, vai aumentar o custo. O aluguel, independente se você fizer 10 carros, 20 carros, 30 carros, ele vai ser sempre aquela mesma coisa ali, entendeu? Então, você tem que entender o que é custo, e tem uma diferença muito grande de custo, e o que é despesa. Geralmente, quando a gente quer cortar um pouco, quer ter um pouco de... quer aumentar os nossos gastos, tanto é que geralmente as pessoas falam, eu preciso diminuir as despesas. Geralmente você não vai diminuir os custos, porque o custo está ligado diretamente na produção, tá? Então, geralmente as pessoas falam, eu vou diminuir as minhas despesas. Como você vai diminuir as despesas? Às vezes vai, sei lá, coisa que não está ligada diretamente à produção, que não vai prejudicar de forma direta a produção. Então, você tem que entender essas diferenças. O que é conta fixa e o que é conta variável. Você tem que entender isso aqui. E uma coisa que você precisa valorizar muito dentro da sua empresa. Inclusive, isso existe um negócio chamado gestão de conhecimento, tá? Ou seja, o capital intelectual da sua empresa. O quanto que você valoriza o capital intelectual da sua empresa. Isso é uma coisa que, na hora que você vai cobrar o seu serviço, isso ajuda muito. Porque quanto maior for o seu conhecimento, mais você pode cobrar pelos seus trabalhos. Tem uma outra coisa que diz o seguinte, o tamanho da sua empresa é exatamente o tamanho do seu conhecimento. Então, entenda o seguinte, se você não tem conhecimento de gestão, o seu tempo, você vai desvalorizar ele totalmente, tá? Então, não esqueça essa frase. O tamanho da sua empresa é do tamanho do seu conhecimento. Então, quando você começar a anotar todas essas coisas, quando você começar a trabalhar em cima dos números da sua empresa, você vai começar a fazer o quê? Saber calcular a sua hora trabalhada. Mas primeiro, você precisa ter o quê? Ter disciplina de anotar tudo isso. Essa aula não é exatamente sobre isso, nós não vamos exatamente detalhar essa aula para você, mas você precisa começar a anotar essas coisas. Quando você começar a anotar custos, despesa, conta fixa, conta variável, quando você começar a anotar tudo isso aí, pode ter certeza que você já vai começar a chegar a um número, tá? E você vai começar a entender quanto que vale o seu tempo, tá? Você trabalha o dia todo, quanto que vale o seu tempo? Você vai começar a entender isso aí, beleza? Uma outra coisa para você começar a fazer com que o seu tempo ele valha mais, com que o seu tempo ele seja mais lucrativo, tá? Então, você precisa começar a entender o quê? Quais são as principais atividades que você executa durante o seu dia na sua estética automotiva. O que eu quero dizer com isso? Quais são os principais serviços que você precisa... Quais são as principais atividades que você executa na sua estética automotiva? Ou seja, quais são as atividades que rendem mais? Quais são as atividades
que valoriza a sua hora trabalhada. Porque o que acontece? Às vezes você pode trabalhar o dia inteiro, você pode trabalhar na sua estética o dia inteiro, só que tem um problema muito sério. A sua equipe de venda vende muito mal e ela vende só serviço muito barato. Então, você vai estar pagando, às vezes você até vai pagar a sua hora trabalhada, mas muitas vezes você nem vai pagar a sua hora trabalhada, você vai ficar no prejuízo aquele dia, tá? Então, quais delas realmente agrega valor ao seu negócio? Quais delas realmente traz dinheiro para a sua empresa? Então, isso é muito fácil. Quando nós falamos quais são as atividades, quais são os serviços que realmente trazem dinheiro para a sua empresa, é muito fácil. Você já tem que começar a pensar o seguinte: são os trabalhos, tá? Que eles têm um valor um pouco mais alto. Por exemplo, higienização, polimento, vitrificação. Você fazer uma lavagem técnica vai te render muito mais do que uma lavagem rotativa. E qual que é o grande problema da estética automotiva? Qual que é o calcanhar de Aquiles da estética automotiva? A grande maioria das pessoas que tem estética automotiva, quando eu falo isso aqui, pessoal, eu estou englobando tudo, desde um lavar rápido, o cara que trabalha na garagem da casa dele, ou o cara que tem uma empresa, tá? O grande problema disso aqui é que tem muita gente fazendo o quê? Lavagem rotativa. E eu falo para vocês uma coisa, façam pesquisa de satisfação. Façam uma pesquisa de satisfação com seus clientes, principalmente as pessoas que têm o quê? Lavagem rotativa. E ver qual que é o nível de satisfação que eles têm em relação ao seu trabalho. Por que eu falo isso, pessoal? Porque eu sempre fiz isso, eu sempre perguntei, principalmente quando o cliente chegou até mim. O cliente novo, ele chega até mim, eu pergunto para ele o que ele foi, por que ele foi para a minha empresa, o que ele está buscando, qual que era o nível de satisfação. Eu não queria saber qual que é a empresa que ele investia, qualquer empresa que ele levava o carro dele para fazer o trabalho de detalhamento, seja qual for. Eu só perguntava qual que era o nível de satisfação, porque quando eu perguntava o nível de satisfação, e eu queria mudar o negócio meu, eu queria sair do Lava Rápido para ir para a estética automotiva, eu começava a entender o que o cliente estava buscando a mais. E era um cliente que eu não conhecia. Então, com isso aí, eu já começava a entender o que ele estava buscando a mais. Tá? O que ele estava insatisfeito. Quando ele me falava o que ele estava insatisfeito, era um trabalho que eu ia dar muita atenção. Então, a gente precisa começar a entender isso aqui. E a grande maioria, voltando à linha de raciocínio, a grande maioria das empresas de estética automotiva hoje ainda, elas prestam somente o serviço o serviço de lavagem rotativa. Só esse serviço. E quando a gente coloca na ponta do lápis isso, esse é o serviço que ele traz menos lucro para a sua empresa. E qual que é o grande problema disso aqui? É um serviço que ele traz menos lucro para a sua empresa e é o serviço que a grande maioria das vezes você dedica mais tempo para ele, tá? Entenda uma coisa, você tem que ter um equilíbrio. Você tem uma empresa, tá? Digamos, pô, Matheus, mas eu tenho uma empresa, eu só faço lavagem rotativa. Legal, meu amigo, você só faz rotativa, essa lavagem rotativa. Mas o que você faz para com que essa lavagem rotativa você consiga aumentar os ganhos dela, oferecendo de qualidade, tá? E reduzindo os gastos? Aí a grande maioria das pessoas que eu pergunto isso aqui, ela fala, pô, Matheus, mas eu não tenho muito mais, eu já estou muito no limite. Eu sei que está no limite, por que eu sei que está no limite? Porque as pessoas, elas não fazem elas não trabalham com os números da empresa dela. Então, elas não sabem nem quanto que ela tem que cobrar, tá? Aí, como a guerra da estética automotiva é uma guerra de preço, porque, pessoal, algumas pessoas podem até achar ruim, mas a grande maioria das pessoas de estética automotiva, dos profissionais de estética automotiva, eles estão mais preocupados com os valores que os concorrentes estão cobrando do que melhorar a qualidade do serviço deles. A partir do momento que você começar a melhorar a qualidade do seu trabalho, tenha certeza que você vai poder subir um pouco mais o preço do seu serviço. Você vai poder subir o preço do seu serviço. E por que eu falo isso com a maior tranquilidade, com a maior certeza do mundo? Porque os meus serviços de estética automotiva sempre eu consegui cobrar um pouco a mais, porque eu nunca me preocupei com os valores que os meus concorrentes estavam cobrando, ou com os valores que as pessoas que prestavam serviço de estética automotiva estavam cobrando. Eu sempre me preocupei o quê? Em melhorar a qualidade do meu trabalho.
Eu sempre me preocupei com isso, melhorar a qualidade, trazer inovação, trazer produtos novos, trazer equipamentos novos, mas trazer equipamentos, não trazer um equipamento simplesmente para mostrar para as pessoas que eu tinha, mas para melhorar a qualidade do meu trabalho, entendeu? Então, o que o profissional de estética precisa entender, quanto de esforço você está dedicando para atividades que trazem pouco recurso financeiro para a sua empresa, que traz pouco retorno financeiro para a sua empresa.